Olá a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas de volta ao canal Caravana Cigana. Esse vídeo vai ser diferente, porque na verdade é mais um compartilhamento, né, do que tem ocorrido, porque que o canal parou de ser alimentado nos últimos tempos, enfim. Eu cheguei a postar alguns meses atrás sobre essa pausa, né? Por conta da gestação, que eu estava gestante, estava no finalzinho e eu ia precisar ficar um tempo sem postar nada por conta de reorganização, né, da vida e tudo mais, porque ia ter uma nova vida para cuidar, né, e muitas coisas iam mudar, principalmente impactando a rotina, né. Então eu não sabia muito bem como é que ia ser. Porém, o que eu não contava é que, ao invés de estar vivenciando uma licença maternidade, eu estaria vivenciando um processo de luto. Então, no mês de agosto, né, tive ali meu trabalho de parto, tive as complicações e infelizmente minha filha não sobreviveu. E, bom, é a primeira vez que eu venho falar sobre isso tão publicamente mesmo, né? Mais os amigos e familiares e vizinhos, né, que estão a par de tudo isso. E agora, vamos dizer que eu estou um pouco mais fortalecida, um pouco mais firme na base, vamos dizer assim. E por conta do apoio dessas pessoas, do apoio de familiares, pelo apoio dos amigos, pelo amparo imenso da espiritualidade que eu tenho recebido. E, enfim, né? Vou recomeçando, né? Recomeçando aos poucos o canal, mas como tudo na minha vida, agora, a partir de agora. E por que eu tô compartilhando isso, né? É uma história de dor, é um canal relacionado a leituras de oráculos, relacionado à cultura cigana, relacionado à espiritualidade, enfim, de autoconhecimento, né? Então, por que eu estou compartilhando com vocês esse pedaço da minha história e um pouco dessa dor? Para lembrar que, em primeiro lugar, né, que a vida é curta e a gente não tem certezas absolutas, por mais que a gente tenha milhares de conhecimentos e por mais que a gente tenha o acesso a oráculos, tudo, nem tudo é permitido que a gente saiba antecipadamente, principalmente esse tipo de coisa, né? Por uma questão também de não atrapalhar a nossa evolução, de não atrapalhar o nosso processo kármico, as nossas lições kármicas, os nossos acordos, porque não sei se vocês que acompanham por aqui têm esse conhecimento ou estão em afinidade com esse conhecimento, que vem principalmente do espiritismo, né? Que fala sobre essa questão de quando a gente nasce, quando a gente encarna, a gente já tem coisas pré-determinadas, acordos pré-determinados. Então a gente realmente não encontra ninguém por acaso, ninguém é filho de alguém por acaso, ninguém é mãe de alguém por acaso. Nada é por acaso e tudo tem um propósito, né?
Mesmo que a gente não compreenda naquele momento, tudo tem um propósito. E eu só estou conseguindo ter essa comunicação aqui com vocês porque eu recebi, né, algumas comunicações espirituais onde eu compreendi, em parte, o propósito de tudo que aconteceu em relação à minha filha. Mas enfim, né, não quer dizer que tá tudo lindo e maravilhoso, tem muito processo ainda, tem muita coisa para ressignificar e não é uma coisa que em semanas ou meses ser vai ser dado conta, né? Então, né, o recado que eu senti também, né, diante de tudo isso, foi um dos recados que eu senti, foi justamente essa questão de viver enquanto a gente está vivo, respirando, né? Parece redundante, mas não é. Hoje em dia, principalmente, a gente está cada vez mais desconectado da vida, né? A gente está muito conectado em informações, em conhecimentos, em dogmas até, né? Não só religiosos, mas a própria internet, né? Virou um terreno de muitos dogmas, de como se deve isso, como se deve aquilo, muito discurso, mas na prática nem sempre corresponde. E muitas pessoas acabam deixando de vivenciar experiências ou de se sentir parte das experiências porque estão presas ali nessa coisa muito mental, né? E muitas vezes artificial também, né? Muitas vezes numa felicidade falsa que está maquiando ali as suas dores, né? Tem várias amizades na internet ou mesmo no dia a dia, mas não no momento que passa por alguma coisa difícil, não sabe com quem conversar, né? Então, são várias questões que, né, acho que não cabe nesse vídeo, mas eu creio que vocês estão compreendendo, né? E o segundo ponto é essa questão do viver também ainda, mas não só de viver a própria vida, mas também desfrutar da vida daqueles que te importam e que se importam com você, né? Se conectar verdadeiramente com sua família, com seus amigos, com a família que você considera no seu coração, porque nem sempre a gente, apesar dos contratos kármicos, né, que a gente não nasce conectado a alguém por acaso, mas a gente tem várias situações, né, onde muitas vezes aquela família de sangue não é a nossa maior afinidade. Às vezes a gente vai ter uma afinidade, até um sentimento de família com outras pessoas, né? Então é mais nesse sentido que eu quero dizer para vocês, de, né, toda oportunidade que tiverem de, né, estar com seus filhos, estar com seus familiares, estar com as pessoas que são queridas para vocês, toda oportunidade é uma oportunidade, porque a gente não sabe o momento seguinte. E também questões de, até nos nossos próprios relacionamentos interpessoais, mesmo fora da família, entre amigos, entre casais, que seja. Somos todos seres humanos, gente, então vamos observar como que nós estamos tratando os outros e como que nós estamos nos permitindo ser tratados também, né? Como nós estamos nos colocando, né? Porque em momentos como esse, que não só a morte, mas qualquer outra intempérie da vida possa bater a nossa porta, a gente precisa se lembrar que a gente é humano e que o outro é humano também e que todo mundo tem ali suas batalhas que muitas vezes ninguém sabe, né? Então, muito cuidado também com os julgamentos, né, aos outros,
e com vocês mesmos, sabe? Questões de autocobrança, acho que a gente precisa se observar e fazer o nosso melhor, mas prestar atenção também para que lado que a gente está indo, se é nesse sentido do fazer o nosso melhor ou se a gente está carregando pesos demais, né? Se preciso buscar ajuda para se compreender, para se entender, não só em terapias, mas até nos próprios oráculos, porque muitas vezes tenho percebido nos últimos atendimentos que eu realizei com os oráculos, né? Que muitas vezes aquela pessoa que está ali lendo as cartas junto comigo está precisando, na verdade, de uma terapia, mas às vezes ela não se sente confortável diante de um terapeuta. Às vezes ela tem mais facilidade de se abrir numa mesa de jogo. Então são muitas questões, não é? Que envolve essa coisa do viver. Viver é um mistério, sempre é um mistério. Aí vocês podem me perguntar, mas e os oráculos? Então, afinal de contas, para que eles servem? Se a gente, no fim das contas, não tem certeza de nada, não sabe de nada. Eles são direcionamentos, eles são sinalizadores de como que a gente está trilhando o nosso caminho, de como que a gente está se conduzindo dentro do nosso caminho, de como que a gente está lidando com as coisas. São linguagens que conversam com o nosso subconsciente, conversam com a nossa espiritualidade, conversam com tudo aquilo que é misterioso para nós, né? São as imagens das cartas, né? E os símbolos de outros oráculos são linguagens, né? Para a gente ter esse diálogo interno, para a gente ter esse diálogo com a nossa espiritualidade, para ter esse diálogo com o nosso interior, com o nosso inconsciente, como vocês queiram chamar, certo? E outro ponto, né, sobre que me veio diante de tudo isso, que inclusive na gestação já vinha refletindo sobre, mas agora com a questão do luto está sendo mais forte, né? Está sendo mais profundo e mais trabalhoso também. A questão do próprio autoconhecimento, sabe? De compreender o que eu estou sendo, o que eu fui, o que eu não quero mais ser, o que faz sentido na minha vida, o que não faz mais sentido. É uma revisão geral que eu estou passando e eu creio que muitas pessoas passem também em vários momentos, né, da vida, principalmente diante de situações difíceis, né? A gente começa a se questionar o que a gente está sendo, o que a gente está fazendo, para onde está indo, se é a direção certa, se não é, e é uma busca infinita, né? Porém, tem momentos que essa busca é mais profunda, né? E eu estou compartilhando com vocês aqui que eu estou num desses momentos que a busca é muito profunda, né? E isso com certeza vai impactar a forma que eu vou trabalhar, a forma que eu vou atender, a forma que eu vou fazer qualquer coisa, né? Me relacionar, colocar conteúdos aqui para vocês, enfim, de todas as formas, né? E outro ponto que eu acho que é válido falar aqui também, que muitas pessoas às vezes, principalmente mediante internet, e especialmente nesse aspecto da espiritualidade, no que é colocado na internet em relação à espiritualidade, muitas vezes as pessoas que estão ali consumindo esses conteúdos, assistindo, né, lendo, né, consumindo de forma geral, às vezes tem uma visão de perfeição, né, de que, olha, né, a espiritualidade, então a vida da pessoa é perfeita porque ela trabalha com espiritualidade, ou porque ela está no YouTube, ou por, enfim, né, todas essas coisas que às vezes a gente não necessariamente pensa
com essa clareza, né? Mas tá ali, né? Permeando esses momentos que a gente está acompanhando esses conteúdos, né? Mas eu quero dizer que não é bem assim, né? Como vocês podem ver diante desse relato meu, tem muitas questões, a gente passa por muitas coisas, e não é porque eu trabalho com espiritualidade que eu compreendo tudo o tempo todo, não é porque eu trabalho com terapias que eu tô bem o tempo todo, não é porque eu tenho essa conexão com todo esse universo holístico, integrativo, oracular, místico. Não é por isso que eu também não passo pelas situações, ou que eu não me revolte com situações, ou que eu não me entristeça com situações, que eu não tenha crises. Né? E não só eu, muitos profissionais, né, dessas áreas que estão ali se divulgando na internet, colocando conteúdos na internet. Todo mundo passa por coisas, gente. Todo mundo. Sabe? Inclusive tem tarólogas que eu acompanho que vez ou outra também compartilham coisas que já vivenciaram no passado e você para e pensa, caramba, essa pessoa que hoje tá com toda essa força, passando essa mensagem super forte aqui, fortalecendo as pessoas, foi uma pessoa que passou por muitas situações antes, né? Ou passa ainda agora, como está sendo o meu caso aqui. Mas é mais uma questão de reflexão aqui, tudo isso que eu estou falando com vocês, compartilhando com vocês, são reflexões que têm me vindo e eu não poderia voltar para o canal simplesmente como se nada tivesse acontecido e com uma roupagem nova, uma maquiagem nova, sei lá, sabe? Não poderia voltar de uma forma assim, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse sentido nada, como se nada tivesse me atravessado, sabe? Porque me atravessou e com certeza isso vai influenciar todo o resto daqui pra frente. Gostaria de agradecer cada um de vocês que está inscrito aqui, ou que acompanhou recentemente, ou que, enfim, né, que você que está assistindo até agora, ou que está chegando agora, não importa se você está vendo esse vídeo e chegou até essa parte, né, final. Muita gratidão por estar me dando esse espaço de compartilhamento no seu dia. E fica a reflexão para vocês e para todos nós do que é esse viver, do que vai ser esse viver, do que é o nosso viver. E lembrando também que ano que vem, né, toda virada de ano tem aquela conversa, o ano que vem vai ser melhor, porque esse ano foi terrível. Mas a gente já reparou que todo ano a gente fala a mesma coisa, esse ano foi terrível, ano que vem vai ser melhor, e todo ano a gente termina também do mesmo jeito. E uma coisa que, inclusive, o Newton Schultz, que é um desses grandes mestres que eu acompanho aqui no YouTube também, tem falado, né? Cara, depende muito da gente, né? Mas não só do que a gente faz, mas também de como a gente encara o que acontece com a gente, né? Porque com certeza, gente, se dependesse só de mim, eu talvez nem estivesse fazendo um vídeo agora, talvez vocês fossem me ver só em 2024, porque eu estaria com certeza agora amamentando, trocando fralda, fazendo qualquer coisa do dia a dia com a minha filha, mas infelizmente não dependia só de mim, né? Tiveram vários fatores envolvidos, não só espirituais, mas também políticos, inclusive, né? Mas não vou entrar nessa questão aqui agora. Mas
mas dá para compreender que houveram assim, algumas negligências no processo. Mas enfim, depende muito da gente, como que a gente encara as coisas, como que a gente transforma as coisas, né? Porque infelizmente, gente, eu vou ter que conviver com essa dor o resto da minha vida. E vocês com certeza têm suas batalhas aí desse outro lado da telinha e com certeza tem coisas que vocês também vão ter que conviver o resto da vida. Então, como que nós vamos conviver com essas nossas dores, com essas nossas memórias, com as nossas limitações, como que vamos superar tudo isso? Esse que é o grande ponto transformador, né, de tudo, de gerar realmente uma consciência, né, uma consciência não só sobre nós, mas também sobre o coletivo que nos rodeia. E 2024 vai ser um ano ainda desafiador e muitas coisas a gente vai precisar se trabalhar e realmente estar conectado, né, a uma fonte maior nesse novo ano, né, especialmente. Mas esse é assunto para outro vídeo, né? Fica aqui meu agradecimento a vocês que assistiram até aqui, que se despenderam por esse tempo para acompanhar e me ouvir. Muita gratidão mesmo. E que a espiritualidade maior abençoe as vidas de cada um de vocês. Estejam onde estiverem, aconteça o que acontecer. Um abraço e até a próxima.